Bom dia, Pai do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por este dia maravilhoso, a qual Ele concede a mim e a você. Deus, nesta manhã, Ele quer falar algo da parte dEle para mim e para você nesta manhã. Louvado seja Deus. A palavra de hoje que Jesus, Ele quer colocar no meu e no teu coração, louvado seja Deus, está no livro de Lucas, no capítulo 22 e versículo 40. É uma palavra conhecida, louvada e engrandecida é o Senhor, mas a própria Bíblia fala que todos os dias é necessário que a sua palavra se renove em nossos corações, porque os dias da nossa vida não são iguais. Cada dia que se passa é um dia diferente. E neste dia diferente acontecem coisas que a gente fica até surpreso. Louvado seja Deus. Mas o Senhor, Ele tem uma palavra nesta manhã para mim e para a tua vida. Louvado seja Deus. Que fala assim, versículo 40 do capítulo 22 de Lucas. E quando chegou naquele lugar, disse-lhe, orai para que não entreis em tentação. Louvado seja Deus. É uma palavra conhecida, a qual quando Jesus ele estava sentindo que iria ser traído, quando Jesus ele estava sentindo que o seu próprio povo ia crucificá-lo, uma palavra que quando Jesus ele subiu no Monte das Oliveiras para falar com o próprio Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Ele mesmo é o Deus vivo, no capítulo 1 do livro de João, louvado seja Deus, está escrito que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Louvado seja Deus. Então vocês podem ver que Jesus, ele é o próprio Deus. Louvado seja Deus. Mas quando Jesus, ele sobe para falar com Deus, para orar. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia que ele orava intensamente. Louvado seja Deus. Ou seja, ele já estava vendo o que ia acontecer. Mas uma coisa que me chama a atenção é que antes dele subir para o Monte das Oliveiras, ele falou com seus discípulos, orai para que não entreis em tentação. Os discípulos, eles ainda estavam acordados. Aí diz a Bíblia que quando Jesus, ele sobe para orar, o seu suor, louvado seja Deus, ele se vira em grandes gotas de sangue, louvado seja Deus. Ou seja, Jesus esperava que os seus discípulos ficassem atentamente, louvado seja Deus, ficassem orando com ele. Só que o que aconteceu? Os discípulos, quando Jesus ele volta do Monte das Oliveiras, Jesus encontra os seus discípulos dormindo, louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa que me chama a atenção é que antes de acontecer algo na minha e na tua vida, Jesus ele te fala, louvado seja Deus. Jesus, antes de acontecer uma coisa na minha e na tua vida, ele te avisa. Mas muitas das vezes não queremos orar, muitas das vezes não queremos jejuar, muitas das vezes não queremos vigiar e acabamos caindo em tentação. Diz a Bíblia que quando Jesus ele sobe e ele está orando, aparece um anjo do Senhor e conforta o coração de Jesus. Jesus fala, Senhor, se for possível, não faça mais a minha vontade, mas sim a tua que estás no céu. Então, o que acontece na minha e na tua vida é permissão de Deus. O que acontece na minha, na tua vida, seja lá qualquer coisa, é permissão dele. Veja bem que antes de Satanás ele ir tocar no que Jó tinha, ele foi ter com Deus, ele foi perguntar ao Senhor se podia tocar nas coisas de Jó. E Deus, como ele é onipotente, onisciente, Deus falou, vai lá e toca. Só não toca no coração. Ou seja, Satanás, ele pode fazer de tudo. Ele pode fazer com que as portas se fechem para você. Ele pode fazer com que algo de ruim aconteça na tua vida. Ele pode jogar uma enfermidade na tua vida. Mas uma coisa eu te digo, vou te dizer, ele não vai tocar
no teu coração. Ele não vai tocar na tua alma, porque se tu verdadeiramente for um adorador, louvado seja Deus, tu não irás murmurar. Louvado seja Deus. E se tu não murmurar, Deus vai dar tudo em dobro, como deu na vida de Jó. Louvado seja Deus. Aí Deus, o próprio Jesus, ele desce do monte e encontra os seus discípulos dormindo. Antes de Jesus subir para um monte, Jesus ele fala: orai para que não entreis em tentação. Aí quando Jesus desce do mesmo jeito, os discípulos estavam dormindo. E Jesus outra vez começa a falar: orai para que não entreis em tentação. Ou seja, Jesus, antes de acontecer algo na minha e na tua vida, ele avisa se as portas vai se fechar. Jesus avisa se algo vai acontecer. Jesus avisa para que você não venha murmurar contra ele, porque o que ele tem para mim e para a tua vida, louvado seja Deus, é maior do que o que nós pensa. Veja bem que a própria palavra do Senhor, ela fala que o que Deus tem preparado para nós lá em cima é o que nunca se passou por coração do homem, é o que nunca se passou pela mente do homem, ou seja, é uma coisa extraordinária. Louvado seja Deus. Então fica com essa palavra nesta noite, nesta manhã. Louvado seja Deus, em nome de Jesus.